Primazia Cast, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite para vocês. Importante demais ter a presença de vocês aqui, porque isso é o que nos faz mover, nos dá força para nós continuarmos aí atingindo nossas metas, que é o quê? Fazer com que tenha mais pessoas com informação, com conhecimento e que possa somar para a área de prevenção e combate a incêndio. E essa pessoa hoje é você, que está dedicando o seu tempo, que poderia estar fazendo qualquer outra atividade e está aplicando em conhecimento. Olha que legal. Então, quero estar do lado de pessoas assim, como vocês, que nos acompanhem e querem aprender e somar junto conosco, ok? Vamos começar falando dos nossos patrocinadores? Ativar Uniformes. Quer uniforme belíssimo, com qualidade, que só a Ativar possui? Entre em contato agora com a equipe comercial da Ativar Uniformes. O QR Code está na tela. Clica aí, eu tenho certeza que você vai ter o melhor atendimento e com certeza um orçamento espetacular. Estrada Segura, corretora de seguros. Quer fazer o seu seguro de uma maneira simples, rápida, eficiente e melhor, o melhor custo-benefício do Brasil? Você vai falar agora com a Amanda. Pega o seu celular, coloca no QR Code, entre em contato com a Amanda que ela vai fazer um preço espetacular. Não deixe de citar que viu aqui na Primazia Cash. Túlio, eu não tenho seguro do meu carro. Por que você não tem, meu amigo? Já entra lá em contato, você vai ver que não existe mais aquele preço exorbitante para se ter um seguro bem feito. E outra, são pessoas que realmente são íntegras, que vão te ajudar quando você precisar. Fique Frio Alpinismo Industrial, nosso colega Luan, que executa aí toda a parte de acesso por cordas, desde a instalação do seu ar-condicionado, a condensadora e até mesmo inspeções na parte de qualquer tipo de atividade que requer o acesso por cordas. Certificada, uma empresa que realmente é séria e que cumpre todos os requisitos necessários para a realização dessa atividade. Empodere-se Terapias. Chegou a hora de você relaxar, de você pensar em você e ter o seu bem-estar aumentado cada vez mais. A Empodere-se Terapias, através do nosso colega Tiago, ela vai trazer para você o empoderamento que você precisa, o seu descanso psicológico, o seu descanso físico e mental. Então, quer realmente ter um abastecimento de energia? Conta agora com o Thiago. Tá aí o QR Code na tela. Entre em contato com ele, que eu tenho certeza que ele vai te passar o tratamento ideal para que você possa voltar a entregar os resultados que você tanto precisa, que você tanto procura. Barbearia Tarpá e Tarfi. Exatamente. Barbearia que vem trazer cada vez mais, né, o rosto bonito, realçar aí o rosto e a beleza no seu que você merece, que você realmente precisa para atingir todos os seus objetivos diários, suas metas diárias, né? Assim como a escolha de uma roupa ou qualquer outro utensílio de beleza, o cabelo diz muito sobre você. Inclusive, a Tarpá e Tarfi trouxe uma inovação para o mercado, que é a micropigmentação de barba, exatamente. Então, se você tem a sua barba, ela é preenchida, mas possui algumas falhas, vai lá que ele vai fazer aquela micropigmentação e vai ficar um trabalho de excelência, tá? O QR Code está na tela, só clicar, conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, segue ele no Instagram, se identifica, que eu tenho certeza que vai somar muito com você. Beleza? Chegou a hora de falar agora de prevenção, né, contra incêndio. Vamos lá verificar quais são os assuntos hoje. Nós iremos falar de um assunto que me deixou intrigado e para nos ajudar a falar sobre esse assunto, nada melhor que uma pessoa que é especialista. Falaremos sobre proteção passiva contra incêndio, que é com o nosso amigo, com o meu sócio, Danilo Guimarães. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, Túlio. Boa noite a todos. Hoje é um tema bastante interessante, né? Proteção passiva. Tem muita coisa para a gente conversar a respeito e vai ser uma satisfação poder somar e compartilhar conhecimento com todos vocês aqui. Eu acredito que, assim como eu, várias pessoas ficaram curiosas. Proteção passiva? Como assim? Porque geralmente, quando se fala em fogo, quando se fala em problema relacionado a esse tema, a gente já pensa em combater. Eu tenho que resolver. Então, geralmente é uma proteção ativa, né? Aconteceu, eu estou pronto ali para resolver o problema e solucionar o mais rápido possível, garantindo ali o patrimônio, garantindo as vidas, né? E principalmente, que inclui também a preservação do meio ambiente. Mas quando se fala em proteção passiva, Danilo, começa pelo começo. Explica pra gente qual que é o significado e a diferença entre proteção passiva e a proteção ativa. Túlio, essa é uma dúvida que, assim, até pouco tempo, né, não se conversava muito sobre isso, não se falava tecnicamente sobre isso, tinha muito carência de conteúdos técnicos a respeito, mas
de forma simples, né? A proteção ativa é essa que você trouxe, né? De realmente o fogo está acontecendo, para eu preciso combater ativamente. Eu preciso pegar o hidrante, eu preciso acionar, eu preciso pegar um extintor, eu vou combater. E a passiva foi a partir do momento que a engenharia começou a pensar, falei, cara, mas em vez de eu combater, como é que eu posso fazer para dificultar que esse fogo aconteça? Será que eu posso fazer uma análise dos materiais que estão sendo aplicados naquela edificação e fazer com que eles sejam mais resistentes, né? Com que eles emitam menos fumaça? Então, a proteção passiva é tudo aquilo que é antes que o incêndio aconteça, com o intuito de dificultar a propagação do fogo ou a disseminação da fumaça, né? Então, foi uma evolução muito grande da engenharia, quando a gente começou a tratar, né, esse estudo lá em projeto, lá na concepção do projeto daquela edificação e realmente já pensando nas estruturas, né, tanto na estrutura metálica ou de concreto armado, e a gente indo na parte de acabamento, passando para revestimento, pintura, que tipo de material que eu vou utilizar para que essa proteção passiva aconteça. Então foi uma evolução e a diferença desses dois termos é essa. Ativo, eu combato, eu pego um sistema preventivo, eu atuo. Passivo, eu ganho mais tempo ou eu evito, né? Dificulta ao máximo que aquele incêndio, né? Se propague e emita fumaça, eu dificulto que isso aconteça, que é a proteção passiva. Que legal. Então, falando inclusive em projeto, para você que está nos assistindo agora, no nosso sexto episódio, que foi feito na semana passada, vocês terão todos os assuntos relativos à parte de projeto. Então, vai lá no nosso canal, você já está aí, inclusive, acompanhando, você vai ver que tem um sexto episódio lá. Cara, tá perfeito, né? Entre em contato, já clica no link que você vai ter todas as informações relativas ao projeto de incêndio. E é Pô, bem mano, linkado, né, Túlio? Porque a proteção passiva que nós estamos falando agora nesse episódio está bem relacionada à parte de projeto, que é realmente pensar aquela edificação antes dela ser construída, né? E pensar nesses sistemas em projeto. Então, a proteção passiva também está muito relacionada à parte de se ter um bom projeto. excelente. E, cara, que magnífico isso, né? Na verdade, isso é engenharia. Porque quando a gente para pensar em melhorias, porque na cabeça é sempre assim, cara, o que que eu posso ter de equipamento que vai combater o fogo o mais rápido possível e vai evitar que ele se propague? Porque a gente sabe que o fogo pode causar dentro de uma edificação, tanto da parte patrimônio, isso pode causar uma perca de patrimônio gigantesca, inclusive consumir todo um Uhum. cinema, por exemplo, consumir toda uma edificação e até mesmo a parte de pessoas, né? Pessoas perdem vida com isso. Um exemplo que nós tivemos foi o Boate Kiss, que Sem quantos dúvida. jovens futuros do Brasil se perderam ali naquele momento, em 3, 4 horas de uma situação que começou com um milésimo de segundos. E muito relacionado à proteção passiva, né? Porque é um dos principais, dentre várias, né? Foi o tipo de espuma utilizado no forro da boate nesse incidente. Então, talvez se tivesse tido um estudo de proteção passiva para aquele ambiente, que tipo de material que eu vou utilizar, esse material ele é resistente ao fogo, né? Ele tem esse tipo de proteção, com certeza teria minimizado bastante essa tragédia aí que ficou marcada, né? Sem dúvida. E a engenharia me encanta por conta disso, de pensar, cara, peraí, tá todo mundo colocando energia em combater o fogo, eu vou evitar que ele aconteça, né? E de fato, eu acho que pelo que você falou, é o objetivo da proteção passiva. Então, galera, vamos começar a ter um pouco mais de energia na parte de realmente essa proteção passiva, né? Pô, é muito mais fácil eu evitar que aconteça do que remediar. E às vezes, Túlio, não é só o fogo em si dentro de um incêndio que a gente tem que se preocupar, né? A proteção passiva vem muito nessa questão do controle da fumaça. Às vezes até mais perigoso que o fogo é a própria fumaça, né? E a proteção passiva vem de encontro a que as construções utilizem, né, de tecnologia, de sistemas de proteção passiva que garantam esses materiais emitam um pouco menos de fumaça, ou que não seja uma fumaça tóxica, porque antigamente não tinha nenhum tipo de controle em relação a isso, né?
E é um dos casos da boate que você comentou, é que além de tudo a fumaça também ainda era muito tóxica, né? Pelo tipo de material que foi utilizado no fogo acústico. Exato. Então, a proteção passiva veio para controlar também a fumaça. Que é engraçado que as pessoas pensam, pô, incêndio, fogo, né? Eu tenho que me preocupar com fogo, eu tenho que apagar o fogo. Às vezes a fumaça ela gera muito mais pânico e muito mais estrago do que o próprio fogo em si. Então é um tema que a gente hoje já discute e já tem muito conteúdo aí disponível, né, na internet para que a gente vá aprendendo cada vez mais e salvando cada vez mais vidas, fazendo projetos cada vez mais seguros, né? Exato. E quando a gente vai na parte de legislação, na NT10 ela passa um pouco sobre um assunto, né? Esse tipo de assunto. E ela me trouxe uma nomenclatura que, na verdade, eu queria até pedir a sua ajuda para trazer um pouco mais de elucidação. Ela fala sobre o SEMAR. É como se fosse um laudo. O que que é SEMAR? Explica pra gente. O SEMAR ele é um tipo de proteção passiva, né? Que a sigla é controle de material de acabamento e revestimento. Ah, É legal. quando você começa a pensar no controle dos materiais que estão sendo empregados naquele projeto. Então, o Corpo de Bombeiros passou a exigir essa documentação nos projetos para que os arquitetos, as outras disciplinas que às vezes vêm antes do projeto de incêndio, né? Que às vezes, na grande maioria dos casos, só é pensado depois que já está tudo quase que decidido, né? Bom, agora, pô, faltou de incêndio, vamos lá. O SEMAR ele vem na contramão disso porque é algo que tem que ser estudado na concepção. Que tipo de estrutura que eu vou utilizar, que tipo de acabamento que eu vou ter naquela edificação, de revestimento de piso, de parede, de forro. Se for um cinema, algo que vai ter um carpete, um tipo de espuma acústica. O SEMAR ele traz todos esses detalhes e, além do mais, ele também traz uma vantagem muito grande para o projeto de incêndio, que com esse detalhe de materiais aplicados, a gente consegue dimensionar com mais precisão a carga de incêndio daquele ambiente, né? Ah, então isso interfere também na carga de incêndio. Na carga de incêndio, porque o SEMAR ele está estudando ali como que os materiais reagem ao fogo. É, e com essas informações eu consigo saber qual que é a propagação de fumaça ou qual que é a propagação de fogo, de calor ali dentro. Então ele traz informações importantes para que a gente dimensione também o projeto de incêndio de uma maneira mais assertiva. Então o SEMAR é isso, é uma sigla onde a gente tenta controlar agora os materiais que vão ser utilizados ali naquele projeto, naquela construção. Entendi. E se a gente for parar para analisar, isso, cara, diretamente tem um impacto gigantesco, né? Porque se você colocar qualquer tipo de material, dependendo da atividade que você for executar, você está exposto a um risco extremo, que muitas vezes a pessoa, e na grande maioria das vezes, a pessoa que ela está fazendo aquele evento ou que está fazendo naquela edificação, ela não tem a real concepção. Por exemplo, Danilo, você citou sobre, tá, edificações, mas evento temporário, pelo que eu estive vendo por alto, é claro, você vai confirmar agora, ele também, a Semar entra também com esse laudo que pode ser requerido pelo Corpo de Bombeiro Militar para saber se realmente foi pensado, né? Se tiveram o cuidado necessário para com aquela estrutura. Por exemplo, circos. Nós temos vários circos espalhados por Goiânia, né? Uhum. Que é geralmente o quê? Uma estrutura que tem uma parte de lona. Você imagina o material que é constituído, né? Que é feito, Sempre originado uma lona, temporária, né, por um período um específico, período específico que não vai ficar ali toda via, né? fixo. Fixo, mas que vai ter um período e já vai se deslocar para outra região. Uhum. Também tem esse cuidado? Com certeza. Acho que o mundo ideal, o SEMAR ele tem que ser pensado, né, em todas as edificações, em todo tipo de projeto. Você está citando sobre o projeto de eventos, que aí a gente já liga ainda o alerta, porque é sempre temporário, é sempre provisório. Às vezes aquilo que é fixo, a gente tem um cuidado um pouco maior, mas os eventos, ele tem uma quantidade de decorações, de lonas plásticas, enfim, de diferentes materiais, que é utilizado de forma provisória. Então, de fato, é algo que vai ser montado dentro de 1, 2, 3 dias, vai ser desmontado e vai ser levado para outro lugar. Então, existe a vistoria do Corpo de Bombeiros para conceder, né, o alvará desses eventos, e nessa vistoria, sim, é exigido a comprovação de que
toda a estrutura, tudo aquilo que está sendo utilizado ali naquele evento, desde uma tenda ou um tecido que faz parte da decoração, o bombeiro ele pode exigir a comprovação daquele material, daquele substrato em relação ao CEMAR, a resistência, né? A classe dele em relação ao fogo. Então, é muito importante que os organizadores de eventos, as pessoas que estão envolvidas nesse meio, saibam dessa responsabilidade, né? De realmente ter materiais ali corretos para aquela atuação e com o CEMAR, com RT, com um laudo em dias que esse documento vai ser exigido pelo Corpo de Bombeiros e vai trazer a segurança de todos ali naquele evento, mesmo sendo algo provisório, né? Algo passageiro. Sim, e traz um respaldo também, né, para quem está organizando, para quem está à frente do evento, como organizador, responsável direto por aquela, vamos dizer, aquele evento temporário, aquela edificação temporária, né? É importante que ele tenha esse cuidado de realmente seguir o processo que se deve e cumprir todas as exigências, né, elencadas ali pelo Corpo de Bombeiros. Inclusive, recente, nós tivemos uma reportagem, te cortando um pouco, Danilo, no Fantástico, não sei se você chegou a acompanhar, mas foi recente, acho que tem 2 semanas, que ele fala sobre o cuidado que se deve ter e a força que tem mútua entre bombeiro, que é um órgão que vai ali fiscalizar e vai verificar as condições da estrutura do evento em si, e também do responsável pela organização do evento, de saber que ele deve cumprir, senão algo que é para trazer, às vezes, alegria para o público, acaba trazendo uma tragédia, né? Uhum. Sem dúvida, Túlio. Eu pude sim presenciar assistir essa reportagem. E eu tenho uma opinião particular de que o evento, ele até tem que ser um nível de exigência muito maior do que uma edificação fixa, porque as pessoas que estão no evento, geralmente ela tá ali para se divertir, ela tá ali, ela não tá atenta, né? Ela tá ali no momento, enfim, de felicidade, e as pessoas ficam vulneráveis nesse momento. Então, diferente às vezes de uma indústria onde os operadores estão ali atentos, que é atento à sirene, atento a qualquer tipo de barulho que aconteça, no evento já não é assim. Então, eu tenho uma opinião de que o evento realmente ele tem que ter um nível de rigor maior, e os organizadores, principalmente, não enxerguem o evento como algo, pô, como é um show de um dia, como é um evento rápido, eu vou fazer aqui rápido de qualquer forma, né? Então, eu acredito que essa fiscalização tem que aumentar e muito mais a conscientização das pessoas que organizam o evento, dos profissionais que estão envolvidos nesse tipo de atividade, de saber que todos que estão ali estão para se divertir, mas a parte de emergência, a parte de segurança contra incêndio, ela tem que ser pensada, né? Antes do evento acontecer. Então, é fundamental que a proteção passiva esteja presente em todas as partes ali daquele evento para garantir a segurança de todos que estão ali. Sim, e se a gente for parar para analisar, Danilo, é até uma dúvida. Por exemplo, se eu chego numa edificação, quero montar. Ah, eu vou montar aqui um evento temporário, vai ser um circo. Vamos lá, vamos continuar no circo. E eu tenho toda a minha estrutura e é a lona, meu amigo, vou jogar a lona. E a minha lona, simplesmente o bombeiro, eu falei: olha, eu preciso de uma liberação, vou ficar aqui provavelmente por 30 dias, né? O período de férias, no mês de julho, vou atender as crianças e tudo mais, e aí atenção, lotação de tanto e tal, quero o meu certificado de conformidade para utilização dessa área para evento temporário. E o bombeiro ele vai falar: cara, eu quero o laudo então da Semar, quero que você me fale quais são os materiais aqui. Simplesmente, Danilo, meu material é lona pura. O que eu faço agora? Eu vou ter que jogar essa lona fora e comprar um material que seja com algum tipo de tratamento específico? Quais são minhas opções nesse momento? Porque a gente tem que olhar também o lado do empresário, porque muitas vezes ele não tem nem condições de comprar uma lona que muitas vezes nem tem acesso tão fácil, né? Quais são as opções que ele tem nesse momento? Hoje, hoje assim, já existem várias tecnologias e vários produtos no mercado que conseguem conferir a materiais que inicialmente não foram fabricados para resistência ao fogo, né? Conferir a esses materiais, a esse substrato, uma resistência, que a gente chama de aplicação de produtos retardante. E esses produtos, eles conferem, no seu exemplo do circo, né? A essa lona que a princípio ela não foi pensada para isso, conferem essa resistência. Então é possível sim, o ideal seria substituir, né? Para que Sim, já se venha de fábrica um produto atestado. Acho que a tendência é que isso aconteça cada vez mais, a partir do momento que nós já estamos conversando mais sobre esse tema,
Mas se não, existe essa opção de buscar no mercado, né? E aí fica o alerta, né? Que para cada tipo de tecido, cada tipo de substrato, é uma lona, é um carpete, é uma madeira, existe o produto específico que precisa ser laudado, precisa ser certificado pelo Inmetro, atestado em laboratório confiável, para que o empresário possa utilizar aquele produto e de fato conferir a resistência que ele precisa. Porque muitas das vezes a gente vê no mercado que essas exigências do Corpo de Bombeiros, principalmente tudo se tratando de evento provisório, temporário, que é tudo para ontem, é tudo em cima da hora, de simplesmente fazer documentos, né? Gerar ali, aplicar qualquer tipo de produto com o objetivo de apresentar para o bombeiro o documento que ele está solicitando, sem pensar muito no que está sendo feito. Então, essa responsabilidade também do empresário é muito importante, que ele consegue sim adequar um tipo de substrato, um tipo de tecido ou carpete que não tenha sido pensado para proteção passiva quando ele comprou, ele pode aplicar um produto que vai ter uma durabilidade de tempo especificada pela fabricante, mas que ele tenha muito cuidado em qual produto é esse, qual que é a linhagem desse produto, ele tem todas as certificações, ele realmente vai me conferir isso, e aí, consequentemente, é a emissão do laudo e da RT, que é o que você comentou, que o Corpo de Bombeiros sempre exige nessas vistorias, né? Fica o cuidado aí e a atenção referente a esse assunto. Você, empresário, você que trabalha nessa área de evento temporário, que muitas vezes não faz a certificação dos produtos que foram utilizados, a maneira que foi aplicada. Inclusive, eu já tive contato, Danilo, com produtos de que se aplicou hoje no mínimo 24 horas, ou às vezes 48 horas, para que ele de fato possa ser utilizado, ou você possa colocar pessoas ali dentro. Então, assim, e outra coisa também que eu achei magnífica, o produto ele não tem nenhum tipo, ele é incolor. Então, é o seguinte, é claro, né, que a gente cada vez mais sabe que tem pessoas que não utilizariam desses meios. Mas se uma pessoa aplicar água ali em cima e falar para mim com RT de que aplicou um produto retardante, quem que vai dizer o contrário? A gente sempre tem que partir do pressuposto que isso não é essa má índole, né? Ela, Exato. ela não vai acontecer. Mas infelizmente no mercado essa realidade é diferente. Isso acaba sim acontecendo porque a pessoa não se preocupa muito. Cara, eu vou aplicar aqui um laudo, não vou me preocupar muito com a procedência desse produto, porque eu estou precisando apresentar isso aqui para o bombeiro. Ela não importa, né? Mas e se realmente eu precisar? Se realmente eu tiver um incêndio, tiver uma emergência e eu precisar que aquele produto ele seja mais resistente. Porque o mais legal da proteção passiva, Túlio, e aí a gente leva até para a parte de combate do próprio Corpo de Bombeiros, é quando você tem uma proteção passiva executada de forma consciente, de forma técnica, dentro de um projeto, dentro de uma edificação ou dentro de um evento provisório, temporário que seja, você concede minutos a mais para aquelas pessoas evacuem, para que o corpo bombeiro chegue para fazer um princípio de combate. Então, a proteção passiva é tempo, né? Você confere talvez a um material que ele pegaria fogo, né? Numa linguagem mais simples, pegaria fogo muito rápido. Após a aplicação de um produto retardante, você consegue fazer com que ele resista um pouco mais antes de pegar fogo. Então você vai Então não quer conferir, dizer que ele não vai queimar. não quer dizer que ele ficou incombustível, não, não. Entendi, Sempre a entendi, proteção passiva vai conferir uma resistência maior. entendi. Ele vai continuar vencido, né, aquele substrato, aquela película da proteção passiva ali. O produto ele é combustível, ele vai pegar fogo de fato, mas você vai conferir um tempo maior, que são segundos, são fundamentais para salvar vidas no princípio de emergência. Então, a proteção passiva ela vem com essa ideia de também conferir tempo para que o combate seja feito ou para que a edificação seja evacuada e que aquele fogo, né, aquela fumaça não se propague numa velocidade que depois de um certo ponto não tem mais controle, né? E olha a importância disso. A gente está falando de, às vezes, 30 segundos que vão fazer a diferença para que você, muitas vezes, num evento, saia com seu filho. São 30 segundos que vai fazer com que o bombeiro chegue, esteja próximo do hidrante e já comece o combate no princípio, né? Porque a gente sabe a diferença de um princípio de incêndio para um incêndio propriamente dito. E aí, você burlar isso de uma forma simplesmente para obtenção de um documento e liberação do Corpo de Bombeiros é uma irresponsabilidade muito grande.
Então você tem que ter esse cuidado. Mas o que acontece, Danilo, é pior. Muitas vezes o cara, ele tem, o cara que eu digo, o profissional, o empresário, ele tem a boa fé de aplicar o produto correto e fazer da maneira correta, mas muitas vezes a empresa não tem um conhecimento de saber a forma que deve ser aplicada. Porque pelo que eu já pude pesquisar e bem de maneira por cima mesmo, até a diluição desse produto tem que ser na maneira correta, senão não causa o efeito que você deseja. Exatamente, Túlio. Cada fabricante tem a sua concentração ideal, né? E que deve ser respeitada. Após a aplicação, algumas têm um prazo de cura maior, outras menores. Esse produto, uma vez aplicado, ele precisa ser reaplicado em um determinado período de tempo. E a dica que a gente deixa é que sempre seja o empresário, né? Ou seja, a empresa que está aplicando o produto, consulte o fabricante, consulte o manual de aplicação, o descritivo daquele produto, quais são os cuidados depois que o produto é aplicado, para que aquela proteção passiva ela realmente funcione. Então, a gente precisa conscientizar um pouco mais esse mercado, que é uma tecnologia fantástica, que veio para somar, mas que às vezes acaba sendo utilizada de uma forma equivocada, né? Que não confere àquele material a real proteção que a proteção passiva traria para ele, né? Se realmente a aplicação fosse feita da forma correta, com a diluição correta, com prazo de cura adequado e respeitando aquele substrato depois que ele é tratado. Porque ali é uma aplicação, né? Se você tem alguns tipos de produto, um exemplo, a gente vê isso muito em cinemas, né? Que tem carpetes que a gente aplica esse produto. Bom exemplo, bom exemplo. Precisa ter cuidados com a limpeza daquele local, porque com atrito ao longo dos anos, aquele produto vai ser retirado, né? A fabricante, ela dá um tempo mínimo, se você seguir todos os critérios de aplicação, porém, como o proprietário do cinema, os administradores vão fazer a limpeza daquele carpete, vão tratar aquilo ali também, vai dizer muito quanto tempo aquela proteção passiva vai durar. E o que você trouxe de informação é fundamental, porque então não quer dizer que eu apliquei uma vez aquela película, fiz a aplicação desse produto retardante, pro resto da vida eu estou protegido. Sem dúvida nenhuma. Eu Ela preciso precisa saber a especificação do produto. do produto, do fabricante. Geralmente é em torno de quanto tempo? Geralmente é assim? de 3 a 5 anos. Ah, Se você seguir todos os cuidados com aquele substrato, né? Aquela área tratada, de 3 a 5 anos, a maioria dos fabricantes, eles dão esse prazo. E aí a dica que a gente deixa realmente é conferir esse fabricante, verificar se ele possui todos os laudos, né? De ensaios técnicos, de metro, que vai garantir para você que aqueles 3 ou 5 anos que ele está falando que o produto resiste, ele realmente, de fato, resista. Exato. Que são os testes e tudo mais, né? Inclusive, Danilo, eu acredito que seja uma boa prática você pegar essa documentação toda do produto, dos testes que foram realizados, né? E criar um dossiê, né? Sem dúvida. Hoje, na Primazia, um exemplo, trazendo para a nossa realidade, né? A gente tem um cuidado de todas essas áreas que a gente trata. A gente levanta em metros quadrados aquilo ali, se é um carpete, se é um tecido, quantos metros quadrados vai ser tratado. E a gente compra o produto desse fabricante exatamente para atender aquela área que está sendo aplicado o produto. Então a gente junta a nota do fabricante com as evidências da aplicação que está sendo feita, com o laudo e a RT daquele processo que foi concluído. Então a gente consegue amarrar todas as áreas, né? Eu comprei tantos litros de produto para aplicar em tantos metros quadrados de área e o meu lado, minha RT está aqui, comprovando que tudo foi seguido, né? As evidências foram seguidas como solicita o fabricante. Então esse é o ideal, é que o produto final seja um laudo, realmente um book de documentos, Certo. que o empresário, que o administrador vai receber daquela empresa que foi contratada para fazer a aplicação, dando a rastreabilidade, que é muito complicado para o corpo de bombeiros, como você mesmo citou, às vezes a aplicação não muda a textura, não muda, você não consegue saber se foi aplicado ou não, e o mais difícil, depois que foi aplicado, como é que você vai fazer um ensaio disso? Exato. O bombeiro chegou lá, pediu o laudo e você apresentou, mas o bombeiro está na dúvida, como é que ele vai pedir? Cara, eu quero um ensaio para saber se realmente está aplicado. Eu vou pôr fogo aqui, eu vou arrancar um pedaço desse carpete, vou mandar para onde? Então, é bem complexo essa questão da evidência, né? Por isso que é tão importante
que realmente vocês solicitem, né, o book de documentos, e nesse book vai vir trazendo todo o histórico dessa aplicação que foi feita para que se garanta, né, que essa proteção passiva seja realmente confiável. Então fica alerta para que vocês sempre estejam acompanhando e que, olha, esse tipo de link, esse tipo de informações, a quantidade de produto, para a quantidade de metros e um RT que ligue tudo isso, é uma expertise que geralmente você não tem informação no mercado sobre isso. E que o que faz ser diferente? São esses detalhes. É você realmente mostrar o máximo de cuidado e clareza para o bombeiro, que é o órgão fiscalizador, de que você cumpriu as determinações de acordo com as recomendações do fabricante e que todo documento se comunicam entre eles. Então, cara, isso é fundamental para que você traga o quê? Credibilidade, né? Para que você mostre que realmente você fez da maneira correta. A gente até faz questão lá, Túlio, de todas as fabricantes tem o manual de aplicação, o rendimento do material, de apresentar isso para o cliente dentro do book. Porque se o cliente, pô, eu contratei tantos metros quadrados, né? Ele me apresentou a nota, ele comprou tantos litros. Ele também me apresentou o descritivo do fabricante, que o rendimento daquele litro é tantos metros quadrados, pô, então fechou. Eu tenho todas as informações que eu preciso e eu estou ciente de que foi tudo feito da forma correta e não simplesmente como na maioria das vezes acontece, ó, fiz a aplicação, tá aqui a RT e é isso, tá tudo pronto, tá seguro. Ter essa evidência, ter esse book de documentos mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E se você tem esse posicionamento, você nos ajuda a subir um pouco a régua, né? E que se torne uma tendência do mercado para que situações como essa aconteçam. É por isso que, com esse tipo de pensamento e de atitude, a gente cada vez menos, vamos assim dizer, tem problema com algum tipo de indagação. Porque tá tudo muito fechado, tá tudo se conversando, né? Isso traz uma clareza para o cliente, que é o nosso objetivo, e traz uma clareza para os órgãos fiscalizadores, que nesse caso, um deles é o Corpo de Bombeiros Militar, né? Que pode vir a trazer um pouco, a questionar, ó, esse laudo aqui, cara, não tá batendo. Então, nos ajudem, né? Você que trabalha nessa área, que tem informação, a subir um pouco o nível e ter documentos que realmente comprovem o máximo de detalhe possível de que foi cumprido conforme deve ser feito com recomendação e que você usou um produto que é atestado, né, Danilo? É aquela questão da informação, né, Túlio? Acho que o contratante, o administrador daquela edificação, seja ele um síndico, seja ele um proprietário de uma indústria, de uma empresa, de um cinema, enfim, essa pessoa tem muito mais potencial de exigir que esse documento seja do jeito certo, né? Dessa empresa que eles estão contratando para fazer a proteção passiva deles, do que o próprio Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros ele pode sim exigir um laudo, que é o que compete a ele. Ele chega numa vistoria, pô, tô vendo um carpete, eu vou pedir o laudo e RT desse substrato, desse carpete, enfim. E o que foi apresentado para o Corpo de Bombeiros, na maioria das vezes, ele vai ter que aceitar, né? Agora, o contratante, o administrador, o que está na ponta ali, ele está contratando, cara, eu preciso saber que tipo de produto você vai usar nessa proteção passiva. Eu quero saber qual que é o rendimento. Eu quero saber se sua equipe tem treinamento. Eu quero estar seguro que você vai me entregar todos os laudos que vai linkar que essa aplicação foi feita do jeito correto. Aí sim, ele consegue garantir uma proteção passiva eficiente, segura e que se ele precisar, ela vai atuar de forma adequada. Excelente, proteção passiva. Galera, falamos muito sobre esse assunto. Agradeço, inclusive, que eu tinha algumas dúvidas, confesso, em relação, até porque não é a área da minha atuação atualmente, e trouxe bastante informação, né? Elucidou bastante pra gente relacionado a isso, a proteção passiva. Vamos às nossas perguntas? Senhores, vocês que têm dúvidas, façam a pergunta de vocês, tá? Nosso tempo hoje está um pouco apertado, então o que acontece? A gente vai fazer de maneira diferente. Eu tenho uma pessoa agora que já está linkada nesse momento. Você mandou sua pergunta, ele já vai logo responder em cima dela, tá bom? Então vou fazer agora, colocar as perguntas de pessoas que participaram ao longo da semana, das nossas divulgações, né? Que mandaram as suas perguntas e a gente vai tentar aí, e, com a ajuda do Danilo, explanar da melhor maneira possível. A primeira pergunta é da Giovana. Ela pergunta assim, Danilo, a parede de compartimentação, ela é um dos exemplos de proteção passiva? Sem dúvida, Giovana. Ela é sim a compartimentação, o estudo de compartimentação de um empreendimento, de uma edificação, ela faz parte de um tipo de sistema de proteção passiva, né? O que é compartimentação, Danilo?
A compartimentação é quando você, dentro de um empreendimento, você cria bloqueios, barreiras para que você isole ali aquele risco, aquele incêndio, caso ele venha acontecer, né? Então, a compartimentação, existe várias formas de você fazer, mas uma parede, um exemplo, a gente pegando uma compartimentação de um galpão, que você quer dividir ele em dois ambientes, então ela tem uma parede de compartimentação que vai restringir para que, se caso pegue fogo de um lado do galpão, esse fogo não transpasse para o outro. Então, a compartimentação é sempre a ideia de se criar bloqueios. Então, existe compartimentação de ambientes, existe compartimentação de shaft, que é Entendi. edificações que tem shafts onde você passa ali cabeamento de internet, elétrica. E que a fumaça facilmente pode passar de um Um pavimento para para o o outro outro através disso, através né? do shaft. O Entendi. shaft compartimentado, ele bloqueia, ele restringe. Então, a ideia de compartimentação no contexto geral é essa: é você restringir para aquela área específica que houve o sinistro e dificultar ao máximo, né? Não quer dizer que ela vai ser também incombustível, ou vai, enfim, dificultar ao máximo que aquele fogo saia daquele ambiente onde ele iniciou, aquela fumaça saia daquele ambiente e passe para o ambiente seguinte, né? Entendi. Não é uma parede comum, então. Não é uma parede comum. Entendi. E ele traz para projeto, né? A compartimentação traz um benefício muito grande, porque você consegue, fazendo um bom estudo de compartimentação, de proteção passiva, restringir o sistema de proteção ativa. Olha que interessante, né? Às vezes, se a gente conseguir compartimentar muito a edificação, pô, mas se eu já pensei bastante na minha proteção passiva, eu tenho um risco menor. Então, a minha proteção ativa, talvez eu vou poder diminuir, eu não vou precisar ter todo o sprinkler, eu não vou precisar ter a quantidade de hidrantes. Ela te consegue, obviamente, né? Se você fizer um bom estudo de compartimentação Tem que ter e conhecimento. executar a compartimentação da forma correta, você consegue sim reduzir a sua proteção ativa. Que legal. E isso diz muito para a próxima pergunta que o Murilo perguntou. Então, a proteção passiva, ela é o futuro da prevenção contra incêndio? Bom, não sei se é o futuro, porque já é uma realidade, né? Já acontece, já né? acontece, né? A proteção passiva, ela é uma realidade. Evoluiu-se muito em relação às normas técnicas, ao conhecimento técnico em relação a isso ao longo dos anos. E ela tem sim a contribuir ainda mais, né? Então, acho que ela pode. A fase da proteção passiva hoje é essa, de disseminar conhecimento para que nós, como responsáveis técnicos, né, e profissionais da área, utilize ela mais, né? Então, ela tem Sim. muito a contribuir. Eu acho que a proteção passiva ela pode contribuir muito mais para a gente poder evitar incêndios e ter edificações cada vez mais seguras, porque você está pensando no tipo de material que está sendo utilizado, né? Então, Sim. isso é incrível. Ela veio para ficar, veio para somar, e espero que continue se avançando e evoluindo, e as pessoas tendo mais conhecimento sobre isso, para que ela seja utilizada de uma forma cada vez mais assertiva e mais adequada para as edificações. A última pergunta, eu achei uma pergunta bem intrigante. O Diogo Linhares, ele contextualiza, né? Ele disse o seguinte, que teve um encontro de proteção passiva em São Paulo, onde se reuniram os principais empresários, inclusive Corpo de Bombeiros, e que ele viu a participação de poucos representantes do estado de Goiás nesse encontro, e ele cita que a Primazia esteve lá, juntamente com alguns líderes do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás, para falar de proteção passiva. Inclusive, falaram muito sobre compartimentação. Exatamente, Túlio. Hoje existe muito um trabalho de conscientização no Brasil, né? Hoje tem a própria ABPP, quero até mandar um abraço pro Rogério Linha aí, que é um dos líderes da BPP, que é a Associação Brasileira de Proteção Passiva. Entrem, acesse, tem um mundaréu de conhecimento, de informação que eles estão divulgando, né? E esses movimentos vêm com essa ideia. É o que eu disse anteriormente, a proteção passiva ela tem muito mais ainda a somar. E a fase que nós estamos é de disseminar conhecimento. Então, realmente teve esse evento e ele acontece de uma frequência, né? Que eu espero que aumente cada vez mais, Claro. onde é convidado todos os técnicos, projetistas, instaladores, empresas do segmento, corporação do Corpo de Bombeiros de vários estados do Brasil, para que se discuta cada vez mais a eficiência, né?
como se exigir, como se fiscalizar, que foi o que nós conversamos nesse podcast, né? E eu quero mandar também um agradecimento, né, e um parabéns para o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás que esteve presente. Não foram, Boa atitude. foram poucos bombeiros, né, dentro do Brasil hoje, dos estados que existem, né, que estavam presentes nesse evento. Isso mostra o empenho do Corpo de Bombeiros também, cara. Eu quero evoluir tecnicamente. Né? É claro. Eu quero saber como que eu fiscalizo isso, como que eu cobro isso, como que eu posso evoluir também para que a sociedade Contribuir, né? contribuir com a fiscalização, com a Exato. orientação que seja. Sem dúvida. Então, De empresas, a primazia do Estado de Goiás era a única? nós éramos os únicos. Que Nós éramos legal, os hein, únicos. cara? Isso mostra realmente que como em alguns outros aspectos, desse também a primazia tá na frente. A gente tem muito esse cuidado lá na primazia, né? Nós não sabemos de tudo, estamos longe de saber, mas nós somos obcecados por conhecimento. Então a gente vai sempre estar buscando esses ambientes, esses momentos, para que a gente consiga trazer, né, para o nosso estado, para os nossos clientes, agora para o nosso podcast, Claro. informações cada vez mais relevantes, mais confiáveis, né? Que a gente possa evoluir tecnicamente. Então lá a gente, sempre que é evento relacionado à parte de incêndio, Tá a gente junto. tá junto. É isso aí. Cara, que legal, que bacana. Eu mesmo, particularmente, estou muito feliz de ter obtido esse tipo de informação, até porque, como eu já disse inicialmente, é um assunto que eu não estou, de fato, responsável diretamente, mas que, cara, que informações que contribuem muito com o desenvolvimento. Porque se alguém falasse em proteção passiva até o dia de hoje, para mim, eu, com certeza, fecharia minha boca e abriria meus ouvidos. Agora eu posso contribuir, né? E fazer parte daquele âmbito de discussão, de trazer exatamente o que eu penso, né? Qual a minha opinião sobre isso, porque eu já tenho informações necessárias. Danilo? Getúlio, que bom, né? Só te cortando, mas acho que eu fico muito feliz também de poder contribuir, porque esse é o objetivo do Primazia Cash, né? Exato. É de levar a informação, de levar o conhecimento para que, não o técnico da área, que às vezes ele tem muitas outras fontes para se aprofundar cada vez mais nas normas, enfim, mas do outro lado, né, do lado do contratante ali, do leigo, às vezes ele não entende muito desse assunto, a gente conseguir somar ou pelo menos explicar de uma forma mais simples para que ele entenda o termo, né, de proteção passiva. Então, acho que essa é a nossa missão do nosso podcast da Primazia e fico feliz de ter conseguido contribuir aí. Com certeza, vixe. Para mim, particularmente, foi um poço de Agora informação. você vai ser um disseminador de Mais conhecimento. Mais pode um. ter certeza. É isso aí. E o que me deixa mais feliz, assim, é de saber que isso contribui lá no final para o cliente, sabe? Quando o cliente ele se vê muitas vezes tendo que investir um Sprinter, que às vezes vai sair 2 milhões de reais para ele, e ele não tem da onde tirar esse investimento no momento, e eu chego com uma solução para ele de proteção passiva. É isso que já veio na minha cabeça, entendeu? Pô, será que eu colocando uma compartimentação diminua essa obrigatoriedade? Então, assim, são situações que afloram a cabeça e me trazem mais soluções para contribuir com o meu cliente. Porque, na realidade, cara, é disseminar esse conhecimento para todos e contribuir também com o meu desenvolvimento profissional. Sem dúvida. A gente até teve um caso, Túlio, essa semana, inclusive, de um cliente nosso aqui de Goiânia, que é uma concessionária de veículos, mais de 16 mil metros quadrados aproximadamente. Que área? E a gente estudou cada ambiente, cada área desse cliente. Era um complexo, uma quadra inteira com várias concessionárias de marcas diferentes, mas nele tinha oficina, tinha parte administrativa, tinha showroom de vendas, tinha mecânica, gabine de pintura. A gente fez um estudo de compartimentação e a solução, se a gente não tivesse feito esse estudo detalhado por área, seria o sprinkler. Mesmo sendo edificação antiga, ele já tinha uma área muito grande, ele foi crescendo tanto horizontal quanto verticalmente ao longo dos anos, e ele não teria saída, né? E a gente conseguiu, através da compartimentação, através da proteção passiva, contribuir com o cliente em relação ao custo-benefício e também garantir a ele a segurança das compartimentações que precisaram ser feitas. Então, é fundamental que se tenha esse conhecimento, porque ele te dá mais alternativas, né? Para que você faça esses estudos de uma forma mais segura. Com certeza. E isso remete àquilo, senhores. Você que realmente
quer trazer o melhor custo-benefício e fazer as coisas da maneira correta, tem que ter empresas, né, como a Primazia, que pensem dessa forma, que trazem solução. Porque, cara, te apontar o problema que você tem que instalar o Splinter, ótimo, beleza. Mas o que eu posso fazer além disso? É isso que tem que pensar. É o famoso pensar fora da caixa, né? Trazer soluções para o cliente que vão ser melhor para ele em custo-benefício e que vai garantir igual ou melhor ainda a segurança dele se ele colocasse de outra forma. Então, assim, é você realmente ter a responsabilidade e ter o conhecimento, que é que ninguém toma da gente. Ter essa informação, né, Túlio? Às vezes não quer compartimentação, ela tem o objetivo de reduzir o sprinkler. Já teve caso de cliente chegar, Danilo, eu sei que vocês fizeram uma compartimentação, eu quero que vocês façam aqui também, porque eu também não quero ter sprinkler. Eu não quero ter custo. Coloca isso tudo pra mim, peraí. E não é bem assim, né? A compartimentação. Cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso, cada projeto é personalizado, como nós já dissemos no nosso podcast anterior. Mas, sem dúvida, a compartimentação, se você tiver esse conhecimento, tiver essa informação, você consegue reduzir, né, esse custo de adequação que o cliente acaba tendo depois de um projeto aprovado, sem perder a segurança, que é o mais importante. Show de bola. Senhores, respira. Olha esse vídeo de novo. Anotem tudo novamente, que eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença gigantesca para vocês. Gigantesca. Já mandem aí a pergunta de vocês, tá? A gente tá de olho aí no nosso bate-papo, respondendo cada um de vocês com aquele carinho de sempre. Danilo, muito obrigado mais uma vez, tá? Quero agradecer para finalizar e dizer que, cara, somou muito, principalmente, né, falando de mim, como estar aqui junto com você e ter essas informações, cara, e com certeza somou muito para o meu aprendizado, tá? E estaremos aí mais vezes falando sobre mais assuntos, com certeza, né? Com certeza, eu que agradeço, Tulião, obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui contribuindo, e vão ter muitas coisas ainda por vir nos próximos episódios que você vai conduzir com excelência aí, como sempre tem feito, e a nossa ideia vai ser sempre essa, sempre trazer coisas diferentes. Espero voltar em breve aí, um novo convite, uma nova oportunidade para tratar de um outro tema da área de incêndio, né, que é bem extensa. Nós vamos falar muito ainda e vamos usar muito da sua inteligência para isso. Senhores, muito obrigado, foi uma satisfação imensa tê-los conosco. Para nós sempre é importante isso, trazer sempre informação para que você se torne um profissional, uma pessoa cada vez mais antenada, mais atualizada e que possa, dentro das informações obtidas no Primazia Cast, ser um disseminador de informação por onde você passar. E tenha sempre em mente, pessoas em primeiro lugar, ok? Um grande abraço, fui! Valeu!